Boa semana para você. Eu vou gravar um vídeo aqui rapidinho sobre um assunto que eu acho que a gente não tem consciência. No ano que a gente está, na vida, no tempo que a gente está, a gente não tem muita consciência sobre esse assunto. Eu fiz teologia por 4 anos, sou pastor há mais de 10 e eu mesmo demorei muito tempo para entender isso, né? E a gente não tem costume de pensar muito sobre coisas que, quando a gente nasceu, já estavam estabelecidas. Então, se a gente chega no mundo e uma coisa já está estabelecida, a gente já parte do princípio que sempre foi assim, né? Mas se você parar para olhar um pouquinho para trás e perceber a evolução histórica, você vai perceber que muita coisa não era como a gente imagina que era, exatamente porque nascemos num contexto em que essa coisa já existia. E o exemplo que eu quero dar, e é por isso que eu estou falando aqui, é da Bíblia, né? A gente tem a Bíblia por. Tem uma expressão em inglês que é take it for granted, né? A gente tem a Bíblia como certo, como. É uma coisa que a gente não tem medo de perder ela mais, porque já tem muitas Bíblias espalhadas. Você já deve ter várias na sua casa, tem no seu celular. Dificilmente terá como alguém arrancar a Bíblia de nós, né? E a gente fica muito tranquilo com esse assunto. E também a gente tem uma certeza muito grande que há 2000 anos ou mais tem se estudado a Bíblia. E não é bem assim, né? Se você for analisar historicamente, você vai perceber algumas coisas. Primeiro, na época de Cristo, não existia. A Bíblia não era como é hoje, cada um pode carregar debaixo do braço, né? Pergaminho era coisa pesada, o acesso era muito difícil. A maior parte das pessoas, os fariseus na época de Jesus, o próprio Jesus, para se ter o conteúdo bíblico, tinha que se decorar o texto, né? Era muito difícil você ficar acessando o livro direto. E depois que Cristo foi embora, a perseguição aconteceu para os cristãos, demorou-se para se juntar os livros e chamar de Bíblia, como a gente tem hoje. Demorou muito tempo. E quando aconteceu, a Bíblia ficou. Ainda era um livro caro e inacessível, e a igreja, na época, tirou o acesso das pessoas à Bíblia. Então, desculpa, eu tô garganta ruim aqui essa semana, tá? Não tô fazendo voz de locutor, não, é que a garganta tá ruim. E aí as pessoas, elas não perderam acesso à Bíblia, ao mesmo tempo que quando surge essa união de livros, que a gente chama hoje de Bíblia, as pessoas não tinham mais acesso, não podiam ter acesso e vivia-se de acreditar naquilo que o líder espiritual falava, né? Falasse o que ele falasse. E livro sempre foi uma coisa meio inacessível na história, né? No período medieval todo, a gente tem muito pouco conhecimento, porque a maior parte das pessoas são analfabetas. Não tem razão para elas aprenderem a ler, porque não tem o que ler, né? Simplesmente não tem o que ler porque as pessoas pobres não têm acesso, não tinham acesso à leitura, eram só os nobres, os ricos. Isso começa a mudar na época quando Gutenberg inventa a imprensa e o conhecimento começa a ser barateado, isso lá no século XVI. E aí a gente começa a ter um motivo para aprender a ler e escrever, principalmente porque a gente tinha que ensinar a Bíblia para as pessoas, né? Então elas tinham que aprender a ler e escrever, né? O protestante, ele é a grande força de alfabetização do mundo, exatamente porque ele quer mostrar a Bíblia, né? Ele quer mostrar quer que as pessoas leiam a Bíblia. Só que se você for ver mesmo, isso no século XVI, né? A primeira Bíblia levou 5 anos para ser impressa, que foi a Bíblia que Gutenberg imprimiu. A primeira coisa que Gutenberg imprimiu foi a Bíblia. Levou 5 anos porque dava trabalho fazer as letrinhas de ferro, né? Enfim, quando acontece a Reforma Protestante, então acontece pela primeira vez uma tradução da Bíblia do original direto para uma língua popular, né, que é o alemão, e aí começou a popularizar vários outros idiomas e tal. É, Aí a Bíblia começou a ficar acessível lá para o século XVIII, na verdade, né? Para falar bem a verdade, a Sociedade Bíblica Inglesa, que foi a primeira, a Sociedade Bíblica mesmo, que fez a divulgação. A Sociedade Bíblica, que começa mesmo a divulgação da Bíblia por todo o mundo, é de 1804. É século XIX, 1804. No fim do século XVIII, você começa a ter esforço para que a Bíblia ela comece a se espalhar. É nesse período também que que vem a primeira tradução em português.
que nem chega a ser terminada, porque o padre João Ferreira de Almeida morre no meio do processo. Então, nós estamos falando aqui do acesso à Bíblia mesmo, de maneira popularizada, ele tem 200 anos, tá? Para ser preciso, 214 anos, para pegar a data de fundação da Sociedade Bíblica. Note, a fundação não quer dizer que espalhou Bíblia para todo lado, quer dizer que começou uma instituição a fazer acontecer. É só realmente em meados do século XIX, estou falando de 1800 e alguma coisa, que as pessoas de fato têm a Bíblia assim, que você pode falar assim, naquela rua o João tem, meu pai tem, talvez meu tio tenha, entendeu? Você começa a ter, as pessoas começam a ter acesso em meados do século XIX. Quanto tempo faz isso? Então, às vezes, a gente ouve pregações, ou a gente, mesmo o hiperlinkados, muita gente fala assim, nossa, eles falam uns negócios lá que eu nunca ouvi falar, sabe? Parece coisa nova saindo da Bíblia, a gente fica espantado. Tá espantado por quê? Faz menos de 200 anos que a gente estuda a Bíblia no mundo. Faz menos de 200 anos que a gente estuda a Bíblia no mundo. Tu acha que a gente já entendeu tudo? Tu acha que não tem um monte de coisa pra gente entender? Tu acha que não tem um mundo de descobertas pra gente fazer? Quanto mais a gente estudar a Bíblia, mais coisa a gente vai encontrar. Mais informação a gente vai ter, mais poderoso vai ser o impacto da Bíblia, porque ela vai se renovar de uma maneira impressionante. E a gente, não sei por que a gente acha assim, não, eu nasci e tudo que tinha aqui para descobrir da Bíblia a gente já sabe, os teólogos já devem saber tudo, e afinal de contas faz 2000 anos que a gente estuda a Bíblia. A gente não faz 2000 anos que a gente estuda a Bíblia. Não faz, não faz. Faz menos de 200 anos, de fato, que a gente tem realmente gente debruçada, milhões de pessoas debruçadas sobre a Bíblia e estudando, milhares de pessoas fazendo isso, entendeu? Hoje a gente está vivendo, eu acho que depois de todo esse tempo, a gente está vivendo um momento em que a coisa pode explodir ainda mais, porque tem muita gente estudando a Bíblia, graças a Deus, a Bíblia está muito acessível hoje. Mas e você? Você está aproveitando que em todo o período da história do homem, esse é o período em que a Bíblia está mais acessível? Que isso é coisa recentíssima? Teu tataravô não viveu essa realidade? Você tem noção do privilégio que é a gente poder ter acesso à Bíblia a hora que a gente quiser, em vários idiomas, em linguagens diferentes de tradução, de interpretação, com figura, com texto de Jesus colorido, com tudo que tem hoje, com tudo que a internet pode prover de conhecimento extra, de indicação de livros, de dicionários bíblicos, Nossa! Você tem noção do tanto que a gente tem disponível hoje para aprender de Deus, de coisas que estão ali que a gente não faz ideia ainda? Que sim, a gente ainda está aprendendo, que sim, ainda tem capítulos para serem entendidos, tem versículos que foram passados de percebidos por todos esses anos que a gente começou ali, que foi muito pouco, foi muito pouco. Aproveita isso, é outro privilégio. Falei semana passada do privilégio da oração, e eu acho que cabe aqui a gente falar um pouquinho desse outro privilégio que está na nossa mão, que a gente não tem consciência do quanto ele é importante, do quanto ele está disponível, e, e aproveitar ao máximo e aprender mais, porque até Jesus voltar, nós vamos continuar explorando a Bíblia e descobrindo coisas novas o tempo todo. A gente só precisa estudar ela, a gente só precisa abrir e deixar Deus falar com a gente por meio da sua palavra.